Aê, meu povo do canal Revisando Direito! Olha, preparei com muito carinho um mapa mental para essa aula de hoje. Você vai baixar no link do vídeo, certo? São duas folhas de slide do Google Drive. Você baixa para acompanhar, para linkar as ideias, para deixar tudo bem amarradinho na sua mente, certo? Uma é sobre a administração direta e indireta, e o outro um fluxograma que eu preparei com bastante cuidado, de desconcentração, descentralização. Baixou? Beleza, baixa aí, volta, dá pausa no vídeo, volta, tranquilo. Pega um café, desliga o zap zap, vamos embarcar nesse mundo maravilhoso do direito administrativo, matéria boa danada. Ok? Gente, divisão, organização da administração pública. Coloque em mente uma coisa. A gente viu nas aulas do professor Kleber, de tio Kleber, que os entes federativos são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok? Ele possui autonomia política. Esses entes vão ter suas atribuições, principalmente na Constituição, né? Suas funções vão estar, suas competências e tal. Só que essas competências, essas atribuições não podem ser exercidas apenas pelos seus responsáveis diretos. Eles vão ter que atribuir competências para subordinados, para outros entes, até inclusive para particulares. Tranquilo? Então, nesse contexto, vamos logo direto para o nosso slide 1, que vocês já vou colocar direto para vocês aí, ó. Quem faz a administração direta e a indireta. Como a gente viu nas aulas de tio Kleber, na direta nós temos a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. E na indireta, aí nós vamos começar a conhecer a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Gente, primeira coisa que você deve ter em mente, na direta, ela pode simplesmente exercer as suas atribuições e competências sem a presença da indireta. E aí a gente vai ver daqui a pouco o que isso significa. E a indireta vão ser pessoas jurídicas diferentes daquela pessoa que as instituiu. Outras pessoas vão também prestar serviço público, exercer competências. Só um detalhe quando fala aqui de autarquia, que as agências reguladoras, consórcios públicos e agências executivas podem ser um tipo de autarquias especiais. A agência reguladora é aquela agência que fiscaliza, né, os serviços públicos. O consórcio público não é aquele consórcio público normal, aquele consórcio particular, não. Aqui é o consórcio público, com personalidade jurídica de direito público. Aquelas cidades, por exemplo, que se juntam para fazer aquelas obras que são intermunicipais. Um exemplo, né? Então, são consórcios públicos. E agências executivas, que são algumas agências que recebem essa qualificação e, através de um contrato de gestão, ela estabelece parcerias com o poder público. Mas essa agência executiva pode ser tanto autarquia como fundação pública de direito público. A gente vai ver daqui a pouco essa diferença bem bacana. A agência reguladora, esses três itens aqui vão ser objeto do nosso estudo mais para frente. A agência reguladora está caindo muito, a agência executiva também, mas por hora, só você colocar em mente que a agência reguladora, consórcio público e a agência executiva são tipos de autarquia. E a agência executiva também pode ser uma fundação pública. Empresa pública, por exemplo, nós temos a Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. A gente vai destrinchar as características deles, mas não direta. Nesse primeiro momento eu quero que você coloque em mente que a administração direta é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a indireta é a famosa fase. Eu não gosto muito de mnemônico, mas é importante na hora que você estiver fazendo uma prova, você pode esquecer. Então, fase. Eu aqui coloquei até diferente, que eu estudo assim, mas você pode simplesmente botar fundação, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. Fase seria fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, né? Faria o fase. Certo? Outra coisa. Vamos voltar agora. Pronto.
aqui a gente vai começar a delinear algumas ideias. Primeiro, observem que eu coloquei aqui desconcentração, botei um CO aqui vermelho e um CE aqui embaixo vermelho. É aquela história do mnemônico. Não é bom não, mas ajuda. Ajuda naquele momento que você tá só a graça lá na hora da prova, aí ajuda, né? Então assim, às vezes salvam vidas mnemônicos, né? De verdade. Então, a administração pública, ela pode exercer o seu mistério, o seu trabalho, as suas competências de forma desconcentrada e de forma descentralizada. Ou de forma concentrada e de forma centralizada. Então, volta aqui no slide. Tudo que eu falar de desconcentração, descentralização vai ser o quê? Vai ser o inverso. Tudo que eu falar de desconcentração, concentração será o inverso. Por exemplo, esse CO aqui significa que cria órgãos. Desconcentração é quando a administração cria órgãos. Vamos dar um exemplo. Uma prefeitura tem 3 secretarias, certo? E cria mais uma. Ela desconcentrou, ela estava concentrado todo o trabalho aqui nas 3 secretarias e ela acrescentou mais um, então ela desconcentrou. Agora, se por outro lado ela tivesse cortado as outras 2 e tivesse deixado só 2, ela tinha concentrado todo o trabalho, toda a competência, toda a prestação de serviço, ela tinha concentrado nessas 2. Então você já entendeu a diferença de desconcentrar, é quando eu crio mais órgãos, e concentração é quando eu extingo órgãos, porque eu concentro o trabalho em menos órgãos. E o mesmo entendimento a gente vai ter para descentralização e centralização. Na descentralização vai ser criado não órgãos. Aqui a gente vai criar, a administração pública vai criar entes. A administração pública vai criar entes. Ou seja, eu tenho aqui 2 autarquias. Autarquia A e autarquia B. Certo? E vamos dizer que o ente extinguiu uma autarquia. Então ela centralizou tudo numa autarquia só, num ente só. Então ela centralizou. Por outro lado, se ela tivesse criado uma autarquia C, ela tinha descentralizado, tirado desse aqui e centralizado para C. Aliás, descentralizado, né? O que estava concentrado em AB descentralizou para C também. Tá bom? Então, desconcentração eu crio órgãos, descentralização eu crio entes. Ó aqui, CO, crio órgãos. CE, crio entes. Tá bom? Isso aí tatue na mente que você não vai esquecer. Mas aí já dá margem para a gente entender a diferença de órgão para ente, porque senão não vai adiantar. Você sabe que você já aprendeu que na desconcentração você cria órgãos, né? É a casa da secretaria, o prefeito que cria outras secretarias. Na descentralização cria ente, no caso, a União, por exemplo, ou o Estado ou o município, que cria uma nova pessoa jurídica para se especializar em determinados serviços, por exemplo. Mas ele pode também ter como parceiros entidades privadas. E a gente vai ver daqui a pouco. Agora você tem que saber que desconcentração cria órgãos, descentralização cria entes. Ok? Então vamos agora. Só eu finalizei aqui, ó, centralização, a administração direta, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, vai executar diretamente, através dos seus órgãos e agentes, os serviços públicos, as competências, as atribuições. Ok? Na centralização, ele não vai buscar outros entes para fazer valer esses serviços ou para essas atribuições. Agora vamos partir para esse lado de cá, que é a centralização, descentralização e desconcentração. Pronto, desconcentração ele cria órgãos, ou seja, é uma distribuição interna de competências na mesma pessoa jurídica. Aquele caso lá do prefeito, que eu disse que criou as secretarias, ele distribuiu internamente competências. Uma secretaria vai cuidar da cultura, outra secretaria vai cuidar
das obras, outra secretaria vai cuidar, né, da segurança pública. Então ele distribuiu competências em razão da matéria, distribuiu na mesma pessoa jurídica. Cuidado! Esse órgão que é criado, ele não tem personalidade jurídica, não. Ele não é uma pessoa. A pessoa é o município. Lembre que nem a Câmara Legislativa, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, ela não é um ente. O ente é o município. Isso tem que ser muito claro, porque quando a gente chega em responsabilidade civil do Estado, por exemplo, se um guarda de trânsito, ele não está trabalhando em nome do município, tá. Se ele cometer uma barbeiragem, se ele, na função dele, ele causar dano a outra pessoa, vamos dizer que ele, como cause algum dano, vamos dizer, bata com o carro da prefeitura, a viatura da prefeitura, ele cause um acidente, né? Ele esteja embriagado e tal, a prefeitura em si pode nem ter culpa, mas nesse caso a responsabilidade é objetiva da prefeitura. A prefeitura não, o município, olha, até eu errando, é o município que responde, ok? O município vai responder. Claro que se a conduta do agente for culposa ou dolosa, ele irá responder depois de forma regressiva. Mas isso é outro caso, não vamos para isso agora, porque o objeto do nosso estudo nesse momento é que você compreenda o que é desconcentração e descentralização, ficar bem claro na sua mente. Eu disse que desconcentração ele cria órgão, desconcentração, CO, cria órgão, né? Nesse sentido, eu posso afirmar com calma, com clareza que desconcentração é a distribuição interna de competências. Ó, que resposta massa a uma prova subjetiva, né? Descentralização, por outro lado, ele cria entes ou chama entes para que colaborem para a gestão. Aí o que a gente pode dizer é que a descentralização ela transfere a atribuição para outra pessoa jurídica. Enquanto na desconcentração vai ser tudo na mesma pessoa jurídica, é muito fácil. Não esqueça, órgão, minha mão não é um órgão, pertence a minha pessoa. Se aqui tivesse o professor Carlos Eduardo com a mão dele era o órgão dele. Na desconcentração eu não posso mexer no órgão dele, não. Eu posso mexer só no meu, né? Então eu distribuo na mesma pessoa jurídica. Órgão da mesma pessoa. Na administração é a mesma coisa. Um órgão não tem personalidade jurídica. E o que ocasiona uma pessoa não ter personalidade jurídica? Isso a gente viu nas aulas da professora Carol, que a gente só tem, quando tem personalidade jurídica, ela tem como contrair obrigações e adquirir direitos. Adquirir direitos e contrair obrigações. Se eu não tiver personalidade jurídica, eu vou poder contrair obrigações? Poder me responsabilizar por um ato ilícito? Não vou poder não. Então um órgão, ele não pode ser responsabilizado. Agora o ente pode, no caso da desconcentração. O prefeito criou uma secretaria. A secretaria fez uma bobagem, a secretária fez uma bobagem. Quem responde é a secretaria? Não. Quem responde é o município, porque esse é que tem CNPJ, ele é que tem personalidade jurídica. Já na descentralização eu crio entes. Quando eu crio o ente, eu transfiro para outra pessoa, olha que eu não transfiro para outro órgão não, eu transfiro para outra pessoa uma atribuição. Eu transfiro serviços, competências, atribuições para outra pessoa. Agora vamos lá. Importantíssimo. Enquanto na desconcentração, aquela que eu crio órgãos e distribuo internamente competência, eu tenho uma relação de subordinação, ou seja, aquele secretário de eventos, secretário de cultura, secretário de obras, ele está subordinado ao prefeito, porque a relação é um órgão e o órgão se subordina. Ou seja, o prefeito pode dizer, eu não gostei desse ato, não revogue. Ou ele pode avocar a competência, ele pode retornar a competência para ele pode fazer do jeito que ele quiser, porque ele tem subordinado. O órgão ele está subordinado ao ente. Por outro lado, na descentralização não há subordinação. Isso é muito importante. Lá na frente a gente vai ver questões de ato administrativo, serviço. Isso aí, olha, ato de improbidade, tudo isso você vai precisar desses conhecimentos.
Então preste atenção, não relaxe, pega um café e vamos continuar. Desconcentração, subordinação. Descentralização vai ter o que a gente chama de controle finalístico. O que é controle finalístico? Controle finalístico é aquele controle mais de resultados. Por exemplo, o pessoal que está gerindo o INSS em cargos de direção, o presidente do INSS, ele vai se subordinar, por exemplo, ao presidente ou à União ou a quem quer que seja? Não. O INSS não está subordinado ao presidente. Por quê? Porque o presidente tem um mero controle finalístico. Se a equipe lá não estiver, se o resultado do órgão não for, o órgão não, o ente no caso, não for satisfatório, se o resultado do INSS não for satisfatório, o que é que o presidente faz? De acordo com a lei, ele vai trocar a gestão lá do ente. Porque ele está controlando finalisticamente. Da mesma forma, é o controle que o Tribunal de Contas faz e mais. Só que não há subordinação. Não há aplicação de sanção, por exemplo. Não há. Não pode avocar a competência, revogar ato, não. Porque o controle não é um controle de subordinação, é um controle finalístico, apenas de resultado. Tranquilo? Vamos seguindo. Só para finalizar a desconcentração, que a gente viu que cria órgãos, CO, desconcentração, cria órgãos, fica na sua mente, que é uma distribuição interna de competências. Não há que se falar em nova pessoa, que é dentro da mesma pessoa jurídica. Ela pode ser territorial, caso de subprefeituras, por exemplo, que o município em determinada região, existem algumas competências que são exercidas pelo subprefeito. Nesse caso, nós temos uma desconcentração em razão do território. Por outro lado, se for em razão da matéria, também pode ser. É o princípio da especialidade, por exemplo. Você veja que o cara que cuida no município, o secretário de cultura, ele vai, evidentemente, deveria, né, pelo menos, entender de cultura, né? Trabalhar na área de cultura, entender de cultura, ser responsável pela cultura. Por outro lado, o secretário de obras já vai ter que ser uma pessoa ligada às obras. É evidente que, pelo princípio da especialidade e da matéria. Por quê? Imagina uma pessoa só cuidando de cultura e de obras. Vai ficar muito bacana, né? Porque são coisas diferentes, né? A matéria é bastante, deveras peculiares, né? E questão hierárquica também. Por exemplo, você lembre que o Poder Judiciário, ele faz parte da administração pública, lato sensu, certo? Isso aí não é objeto do nosso estudo agora, mas o Poder Judiciário, ele faz parte da administração pública. Lembra que no Judiciário tem o primeira instância e segunda instância? Então é um exemplo de divisão interna de competências. O juiz é um órgão e o tribunal também é um órgão colegiado, mas é um órgão. Então há essa questão da hierarquia. Vamos para a descentralização. Agora que vai ficar bonito o negócio. A gente viu desconcentração cria órgãos, descentralização cria entes, né? Essa criação de entes ou parcerias desses entes com os entes que os originou, né? Então vamos lá. A descentralização transfere a atribuição para uma outra pessoa jurídica. Mas como ela transfere essa atribuição? Aí que entra a outorga ou por serviços e delegação ou colaboração. Essa transferência de atribuição pode ser por outorga, pode ser por delegação, certo? Vamos lá. Quando será por outorga, Jorge? Será por outorga quando ela for por lei, por prazo indeterminado, e a transferência não vai ser só da execução do serviço, mas também da titularidade do serviço. Olha a diferença para a delegação. A delegação ela não transfere a titularidade, só a execução, e tem prazo determinado. Na prática, minha gente, é o seguinte, vocês vão ver daqui a pouco que a administração indireta ela pode ser criada por lei, por exemplo, as autarquias, e ela pode ser autorizada a sua criação por lei. Ou seja, as empresas públicas, por exemplo, o registro não é a lei que registra ela, não. A lei só autoriza a criação. E isso cai muito em prova.
Então, autarquias são criadas por lei. Já as empresas públicas são autorizadas por lei, tá bom? Então, na transferência por outorga, ou por lei, ou por serviços, o Estado vai transferir para uma outra pessoa, o ente, aqueles entes da administração direta, vai transferir para outra pessoa jurídica a titularidade e a execução por prazo indeterminado. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o INSS, quando foi criado, ele não foi criado para 5 anos, para 10 anos, não. A lei criou sem prazo determinado. E foi transferido só a execução, não. A execução é dele. Lembre-se, só vai ter o controle finalístico. Mas ele foi criado para exercer aquela atividade e o serviço é de titularidade dele, do INSS. O poder público não vai poder, eu vou fazer também o serviço, me dá cá o serviço. Não, o serviço é de titularidade do INSS. Tá bom? Por outro lado, na delegação, o poder público pode dizer, eu quero o serviço de volta porque não está sendo bem prestado e tal, porque foi só autorizado por lei, não foi criado por lei. Para extinguir uma autarquia, vai ter que ser criada outra lei para extinguir. Diferentemente da delegação que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Delegação, como é que se diz? Descentralização por outorga, tem que ser por lei, certo? E agora vamos entrar na nossa fase novamente, hein? Na fase de estudar. Vamos lá. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Tá embaralhada porque eu não gosto de mnemônico, mas é importante. Se você esquecer, fundações públicas, autarquias, sociedade e economia mista e empresas públicas. Vamos ver as características das autarquias? Gente, eu já disse a vocês que a lei cria uma autarquia. Disse a vocês que a autarquia ela tem natureza jurídica de direito público. Mas o que danado é direito público? Pode ser que no momento você não tenha a dimensão do que seria a natureza jurídica de direito público, mas é fácil. Toda vez que falar aqui natureza jurídica de direito público, está dizendo que aquele ente, ele tem ele representa toda uma coletividade. A gente viu nos princípios de direito administrativo que o interesse público, o poder público, a administração pública, ela tem uma supremacia em relação ao interesse privado. Por quê? Porque a administração pública, ela está representando toda uma coletividade. É o bem comum. Em tese, ela almeja o bem comum. Então ela não pode, por exemplo, processualmente ter as mesmas prerrogativas de um particular. Então as prerrogativas do poder da administração pública são maiores, elas têm mais prerrogativas e prerrogativas especiais. Por exemplo, prazo para a fazenda pública em dobro, né? Os bens das pessoas jurídicas de direito público não podem ser penhoráveis, né? Isso são prerrogativas que as pessoas jurídicas de direito público têm, porque elas representam uma coletividade. Então, o bem comum, ela representa isso. Então, ela tem que ter uma certa supremacia em relação ao interesse privado, para que sejam mais difíceis. Por exemplo, imagine uma lide de uma empresa com o INSS. O INSS perde. Ele vai ter seus bens, seus móveis penhorados? Não, porque está prejudicando em tese, se ele acontecer isso, toda a coletividade. Então ele não vai poder ter os seus bens penhorados. Tá bom? Isso é só um exemplo, né? Para você entender que direito público é aquele direito que é mais tampa do que o direito privado, né? Ele tem mais prerrogativas de direito. As pessoas jurídicas de direito público têm mais prerrogativas do que as pessoas jurídicas de direito privado. E as autarquias exercem atividades típicas do Estado, né? Por exemplo, poder de polícia. A gente vai ver que as pessoas jurídicas de direito privado não vão poder exercer o poder de polícia. A gente vai ter outra aula só de poderes. Mas o poder de polícia, em síntese, é o poder de fiscalização, de limitar a atividade particular. Esse poder de polícia só pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito público. A autarquia, por exemplo, pode exercer esse poder de polícia.
que são atividades típicas do Estado. Né? O Estado é que tem a coerção, o poder de coerção, né? O poder de império. Tá bom? Então vamos lá. Exemplos: IBAMA, INSS, Embratur. Eu coloquei Embratur porque dá a impressão de ser empresa, né? Mas na verdade é uma autarquia. Lembrando, autarquia, olha, lembrando que pode ter aí agências reguladoras, consórcios públicos, são autarquias especiais. Tranquilo? Fundações públicas. A lei pode criar e a lei pode autorizar. Por quê? Se for uma fundação pública de direito público, já está dizendo, a lei tem que criar. Se for uma fundação pública de direito privado, aí é aquele direito mais, né, que tem menos prerrogativas. Direito privado, a lei autoriza. É bem verdade que hoje é muito difícil você achar uma fundação pública de direito privado. Mas você sabe o que é fundação, né? É um patrimônio, é um conjunto de bens que a ele é dado um certo destinação. Lembre que eu não estou falando daquela fundação privada de Xuxa, de Ayrton Senna, não estou falando disso não. É uma fundação pública, desse nosso exemplo aqui. Por exemplo, a FUNAI, né? É uma fundação pública. A FUNAI é uma fundação pública de direito público. Entendeu? Eu tenho a fundação pública de direito público, que é criada por lei, e tenho a fundação pública de direito privado. Nenhuma das duas se confunde com fundação privada. Fundação privada é outra coisa. Aqui no nosso exemplo é fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. No caso aqui, se ela for de direito público, ela é criada por lei e tem natureza jurídica de direito público. Tranquilo? Ela tem natureza social, como a FUNAI, por exemplo, que trata das questões indígenas. Empresas públicas e sociedade de economia mista têm praticamente as mesmas características. O que vai diferenciar realmente é o capital. Enquanto nas empresas públicas o capital tem que ser público, e aí nós temos o exemplo da Caixa, BNDES, né, que é uma empresa de fomento. Enquanto nós temos a empresa pública, nós temos na sociedade de economia mista, o capital pode ser público, mas pode ter também capital privado. É aquela questão do capital aberto. Por exemplo, você tem ações do Banco do Brasil, você tem ações da Petrobras, né? Então, na empresa pública, só capital público. Na sociedade de economia mista, também a lei autoriza, é de direito privado, exerce atividade econômica, e só que na sociedade de economia mista eu tenho o capital público mais o capital privado. É a questão da abertura do capital. Você tem ações na sociedade de economia mista, você tem ações abertas. Você pode comprar ações. Como exemplo, nós temos o Banco do Brasil e a Petrobras. Tá bom? Agora, veja bem, eu já disse que desconcentração eu crio órgãos, descentralização eu crio entes. Eu transfiro para outra pessoa. Na descentralização eu tenho que ter 2 entes pelo menos. Tá bom? Princesinha, tô gravando, princesinha. Minha filha. Na descentralização eu crio entes, certo? Eu transfiro para outras pessoas jurídicas, atribuições, tá bom? Então quando eu transfiro essas atribuições, eu posso transferir através de uma outorga e através de delegação. Outorga foi o que a gente viu agora, que é por lei, eu transfiro a titularidade, execução, por prazo indeterminado. E eu crio autarquia, crio fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Agora, quando eu tenho a descentralização por delegação ou por colaboração, aí não vai ser por lei, vai ser por contrato ou por ato. Tem até algumas questões lá que pode ser transferida por lei, mas depois da Constituição de 88, não será objeto do nosso estudo por vários motivos, principalmente por falta de aplicabilidade constitucional. Então, a delegação, você vai lembrar que ela pode ser por contrato ou por ato administrativo, certo? Será por contrato quando houver uma concessão ou permissão? Lembre da concessão da rádio e televisão, por exemplo. A União não dá uma concessão desse serviço público por 10, 20 anos, veja que tem prazo, veja que é por contrato, né? E é um particular.
Observem que na outorga, vão ser entes criados pela administração ou autorizados pela administração, mas em regra geral são públicos. Aqui nós temos a presença de particulares. Por exemplo, a Rede Globo é uma empresa particular que tem uma concessão pública. É um serviço público que ela está exercendo, né, através de uma concessão. E também tem a questão de permissão. Aí será, quando a gente chegar em serviços públicos, a gente vai destrinchar a diferença deles, de permissão, autorização e concessão. Porque no ato, através do ato, a descentralização vai ser, por exemplo, para autorizar serviços públicos por particulares. Por exemplo, táxi, que são aqueles serviços, aqueles atos de natureza precária, né? Então, nesse caso aí, vai ser através de ato. O ato, o contrato, a delegação ou colaboração, né, vai deixar que seja concedido um serviço público, permitido um serviço público, né? Lembrando, na descentralização, eu transfiro a atribuição para outra pessoa. Lembre-se que na descentralização tem que ser 2 pessoas. E eu vou transferir essas atribuições e competências através de outorga ou delegação. Certo? Se for por outorga, tem que ser por lei. E vou transferir a titularidade e execução para a fase, né? Ou seja, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Aqui está a diferença de cada uma delas. Os exemplos aqui de lado, você vai reler e decorar, porque isso tem que aprender e memorizar mesmo. E na delegação, eu só transfiro a execução, por prazo determinado, através de um contrato ou ato administrativo. O contrato eu vou transferir através de uma concessão ou permissão. E aí depois você vai entender a diferença de cada uma delas, porque não é objeto do nosso estudo agora. E por ato, é uma autorização de serviço público a particulares. Tranquilo? Então eu acredito que deu para ficar claro a diferença de desconcentração, que eu crio órgãos, que esses órgãos não têm personalidade jurídica, e descentralização, que eu crio entes. Ou por delegação eu transfiro parcela das atribuições a pessoas jurídicas, a outras pessoas jurídicas. De todo jeito, na descentralização vai haver mais de uma pessoa jurídica. Vai ter que ter outra pessoa jurídica para a prestação do serviço, ou da competência, ou da atribuição. Tá bom? Gente, baixem o PDF que está aí embaixo nessa aula. Muito obrigado. Já temos mais de 220 inscritos. A repercussão está sendo muito boa. A gente está sempre procurando melhorar. Compartilhem, comentem sobre essa nova forma com slides. Eu acho que fica mais didático, né? Esses mapas mentais. É muito importante o mapa mental para que a gente estruture um pensamento e correlacione uma ideia com a outra. Eu penso assim e assim eu tenho obtido resultados bastante positivos. Se você também gostou e acredita que a gente deve partir para esse lado, ao invés de ficar só falando, dá mais trabalho, mas eu acredito que linka mais as ideias e evita da gente esquecer alguma coisa, né? Então, muito obrigado. Vamos para a próxima. Canal Revisando Direito.